como uma só família. Gostaria de te pedir para pôr o slide, por favor, primeiro. Então, por causa desta temática, a gente vai trabalhar uma série de mensagens com este título: A Grande Família. Com certeza você está conhecendo isso daí. Há tempos atrás, na Globo passava uma série da Grande Família. E se você olhar nas letras, cada letra tem um formato diferente, uma cor diferente, porque a família é assim. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos diferentes. E por isso há tanto conflito muitas vezes no nosso meio, porque nós somos diferentes. Como um mosaico de peças irregulares, que o artista, com muito cuidado, vai montando uma a uma, até se transformar uma linda obra de arte, algo que tem sentido. Assim é a família. Pessoas diferentes, com características diferentes, com personalidades diferentes, mesmo assim, sem deixar de ser família. Mas ali na letra I tem uma coroa. E lógico que eu estou falando da família da fé. Essa família, ela é reinada e governada por Jesus Cristo. Ele é o cabeça da família, o mentor da família, o chefe da família. Passa o próximo slide, por favor. Por isso, dentro dessa temática da grande família da fé, quero trazer uma verdade para você. Uma grande e saudável família só é saudável se tem comunhão com o chefe da família. Portanto, convido você a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. E diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilies com Deus. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é transformadora. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra, ó Deus, que já fala, ó Pai, aos nossos corações de uma maneira muito especial. Senhor, fale o coração da tua igreja, ó Pai, essa noite, essa manhã. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a nos reconciliar diariamente com o Senhor, de ter uma vida, ó Pai, de reconciliação com o Senhor, com o nosso próximo,
pregando a reconciliação, como embaixadores de Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai, que oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O grande desastre da humanidade não foi a bomba de Hiroshima ou qualquer outra catástrofe. O grande desastre da humanidade se chama pecado. Um desastre que iniciou com os nossos pais, Adão e Eva. Eles caíram em pecado. E quando isso aconteceu, o pecado invadiu a humanidade e provocou com isso um abismo entre nós e Deus. Um abismo entre o homem e o outro. Um abismo entre o homem e ele mesmo. Um abismo entre o homem e a natureza, como a gente tem sentido reflexo nos nossos dias. O pecado provocou tudo isso, devastou a humanidade e tem machucado a humanidade dia após dia. E somos tendenciosos a esse desastre todos os dias, porque somos pecadores e dependentes do Senhor. Este texto nos traz algumas verdades. Um texto que foi escrito num momento muito difícil. Alguns teólogos falam que essa carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta extremamente pessoal, onde Paulo fala dos seus sofrimentos, de tudo que está acontecendo com ele. A igreja estava em conflito naquela época. Alguns apóstolos, falsos apóstolos, começavam a fomentar dentro da própria igreja que o que Paulo estava falando não estava tão certo assim. Paulo poderia ter uma postura extremamente radical, punitiva, mas ele surpreende ao escrever esse texto. Passa o próximo slide, por favor. E a gente tem algumas verdades neste texto. A primeira grande verdade: aquele que criou e iniciou a reconciliação foi o próprio Deus. O versículo 18, parte A desse versículo diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A reconciliação não é uma criação humana. A reconciliação é uma criação divina. E tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Automaticamente, a reconciliação é algo extremamente necessário nas nossas vidas. Mas ela se iniciou com Deus. Foi criada por Deus, iniciada por Deus. Um Deus que nos amou de tal maneira que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Uma reconciliação que exigiu um alto sacrifício. Uma reconciliação que exigiu morte e morte de cruz. É difícil, mas quando a gente se reconcilia com alguém, mas o que muitas vezes é penoso para a gente,
foi infinitamente mais penoso ao próprio Deus, que entregou o seu único filho a morrer por uma humanidade que não merecia, a se reconciliar, a buscar uma humanidade perdida, invadida pelo pecado, inundada pelo pecado, dilacerada pelo pecado. Deus iniciou a reconciliação. E tudo que Ele faz é muito bom. A segunda grande verdade, pode passar o próximo slide. A segunda grande verdade é que existe um padrão na reconciliação. Existe um padrão. E o capítulo e o versículo 19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Existe um padrão à reconciliação. E este padrão é não levar em conta a transgressão. Este padrão é o perdão. O padrão da reconciliação é o perdão. Você já se imaginou sendo traído por alguém? Talvez você já foi. Xingado por alguém, humilhado por alguém, preso e crucificado injustamente por alguém. Você teria a capacidade de se reconciliar com essa pessoa? Você teria a capacidade de perdoar essa pessoa? Uma pessoa que cometeu uma falta extremamente grave com você. Algo que para o nosso coração humano seja algo imperdoável. Você teria a condição de perdoar essa pessoa para se reconciliar com ela? Deus assim o fez. Usa o padrão da reconciliação, este padrão que é o perdão, não imputando aos homens as suas transgressões, os seus erros, os seus pecados. Existe um padrão para a reconciliação, e este padrão é o perdão. A terceira verdade é que nós somos embaixadores de Cristo. Versículo 20, a parte A diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Embaixador é a categoria mais importante de um representante de governo ou Estado. É um emissário, é um mensageiro. Nós somos embaixadores de Cristo. Automaticamente a reconciliação deve ser algo que pulsa no nosso coração. E quando a gente olha na grande família da fé, e a gente consegue identificar pessoas que estão longe de Deus, o nosso compromisso como embaixador é ir atrás dessa pessoa, é conversar com essa pessoa, é ser o representante de Deus aqui na terra. Mas muitas vezes nós vemos pessoas se afastar da igreja, deixar de vir um domingo, 2 domingos, 3 domingos,
E eu sei da nossa vida agitada, é complicado a gente pegar o nosso carro e sair e ir até a casa dessa pessoa. Mas Deus é tão bom, que deu inteligência para o ser humano, e o ser humano criou o celular, com várias promoções de ligação ilimitada, entre outras. E muitas vezes nem da gente pegar o nosso próprio telefone e ligar para essa pessoa: está tudo bem, eu senti a sua falta nesse domingo. E a igreja presbiteriana de Pirituba é uma igreja tão completa que você não precisa passar tanta dúvida assim para ligar para alguém. Ligue para a nossa secretária e fala: eu preciso do telefone de fulano de tal. Ela tem a lista de todos os telefones da igreja. Aí ela passa o telefone para você e você liga para essa pessoa. Muitas vezes pessoas têm se afastado de Deus e nós cruzamos os braços e deixamos essa pessoa embora. Mas ao fazer isso, ao cruzar os nossos braços, nós temos desobedecido a Deus. Não temos cumprido a ordem do Senhor de ser embaixador. E já que falamos de reconciliação, muitas vezes a gente vê pessoas longe de Deus, precisando se reconciliar com Deus, e a gente não interfere nisso. Você é convidado, você é intimado a ser um embaixador de Deus nesta terra, nesta igreja, nesta grande família da fé. A quarta verdade é que não existe a possibilidade de sermos embaixadores de Cristo não tendo comunhão com Deus. Não existe. O versículo 20, agora a parte B, diz: em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Uma carta enviada a uma igreja em crise, onde havia contendas, brigas, separações, mentiras. E o convite que Paulo faz é para que essas pessoas se reconciliassem com Deus. Antes de ser embaixador, é necessário se reconciliar com Deus. Pois um embaixador de um governo, de um estado, de um país, não tem a condição de ser um embaixador se tiver em rebeldia com seu governo, se tiver em rebeldia com seu estado, se tiver em rebeldia com seu país. Ele não vai ser fiel naquilo que ele fala, naquilo que ele prega, naquilo que ele anuncia. Ele não vai ser fiel como um mensageiro. É necessário que esse embaixador se reconcilie com seu país, com seu estado, com seu governo, para poder novamente ser um embaixador fiel. Não existe a possibilidade de sermos embaixadores de Cristo não tendo comunhão com Deus. Este convite foi um convite feito à igreja em Corinto há muito tempo atrás. Um convite que é feito a nós também, para que a gente se reconcilie com o nosso Deus. Eu não sei como anda o seu coração essa manhã. Talvez você tenha plena consciência que você está longe de Deus. Talvez você tenha plena consciência que você está separado de Deus. Talvez você está aqui pela manhã cumprindo um papel de cristão. Eu vou à igreja, eu sento no banco, eu escuto a mensagem, eu canto as músicas e eu vou embora para minha casa. E muitas vezes são palavras jogadas ao vento, porque nós não estamos vivendo nada do que a gente está falando.
ou pregando, ou cantando. É necessário que a gente se reconcilie com Deus para sermos embaixadores fiéis. A quinta e última verdade é que Cristo é o grande referencial. Versículo 19, no início desse versículo diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Cristo foi algo palpável, visível, da reconciliação de Deus com o seu povo. Cristo foi algo visível, palpável, da reconciliação de Deus com o povo. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, talvez hoje uma imagem distorcida pelo pecado, com certeza uma imagem distorcida, dilacerada pelo pecado. Porém, continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus. Se Cristo é o nosso referencial, temos que ter Cristo como exemplo. No Evangelho de João, as palavras de Jesus são as seguintes: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como Jesus nos amou? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Cristo é o nosso grande referencial de reconciliação. Da mesma forma que este Cristo exerce a reconciliação através do perdão, nós temos que também exercer a reconciliação uns com os outros. Eu não conheço uma, nem duas, nem três pessoas das várias igrejas que eu já passei que tem amargura no coração, uma amargura que estende há anos assim, e não existe a possibilidade de reconciliação. E toda igreja sabe disso. Na época da igreja que eu frequentava, um sentava num canto, um sentava do outro. O pastor relatou a mim uma igreja que uma família sentava num lado, outra família do outro, porque não existia comunicação entre as duas famílias e elas frequentavam a mesma igreja. Nós somos convidados a nos reconciliar com o outro. E eu quero que você analise seu coração neste momento. Você tem alguma amargura no coração com alguém? Seja quem for, procure essa pessoa, converse com essa pessoa, se reconcilie com essa pessoa. Somente assim você vai conseguir ser feliz. Uma grande e saudável família só é saudável se tem comunhão com o chefe da família. Você, essa manhã, você é convidado a fazer as pazes com Deus, se esse for o caso. Você, essa manhã, é convidado a ser um embaixador de Cristo, se você não tem sido. Você, essa manhã, é convidado a se reconciliar com o outro, se esse for o caso.